Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fé na escuridão. Nossas reflexões no livro de Abacuque, quando a colheita é desastrosa. Abacuque capítulo 2, versículos 6 a 20, encontramos o pronunciamento do juízo de Deus sobre a nação da Babilônia, que havia agido com violência, não só com o povo de Deus, mas para com tantas outras nações do mundo. Judá havia vivido em violência contra os seus próprios irmãos. Deus usou Babilônia para discipliná-los. Em seu turno, Deus agora vai disciplinar a Babilônia por ela ter se usado de violência contra Judá e outras nações do mundo, porque Deus é soberano. Quem semeia, colhe. Colhe a mesma semente que plantou e ainda com mais abundância. Quem planta violência, colhe violência. Quem semeia ventos, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Essa lei é universal e ninguém pode suspendê-la. O texto mostra 5 níveis de juízo que Deus vai administrar contra a Babilônia. Primeiro, a condenação do roubo, a corrupção do poder econômico, o enriquecimento ilícito. É uma maldição evidente no texto aí daquele que acumula o que não é seu. A Babilônia tinha tomado recursos, tinha tomado objetos de arte, terras, dinheiro, pessoa, tudo quanto podia ser levado para casa. Tinha tomado das suas nações subjugadas. E Deus diz que tudo aquilo que eles haviam recolhido clamava juízo contra eles mesmos e que o fim deles estava fixado. O enriquecimento ilícito praticado por esta nação, pela Babilônia, oferecia a eles uma aparente segurança, mas Deus deixa claro que o julgamento estava à porta, que a justiça de Deus estava a caminho. Apesar deles terem escapado da lei, não poderiam escapar da justiça divina. O pecado é enganador. Ele é uma fraude, oferece uma falsa sensação de segurança, promete prazer e paga com desgosto, promete segurança e traz derrota, promete vida e conduz à morte. O enriquecimento ilícito conseguido pela instrumentalidade da opressão é deixado bem claro aqui que é um aspecto que agrava o juízo sobre a Babilônia, que Deus haveria sim de julgá-la, que Ele é quem controla o destino humano. Aquilo que nós plantamos, colhemos. Conforme disse Jesus, todos os que lançam mão à espada, a espada perecerão. Conforme disse o apóstolo Paulo, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Abacuque sabia, cedo ou tarde, o opressor sofreria a mesma sorte de suas vítimas. E esse momento havia chegado. Em segundo lugar, o texto identifica a condenação da ambição orgulhosa, a corrupção do poder social. Dos versículos 9 a 11, os bens adquiridos com desonestidade estão debaixo de uma sentença condenatória de Deus. E o profeta é contundente na sua fala. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. O desonesto pode parecer esperto, feliz, vencedor, mas ele está debaixo de uma sentença de maldição. O seu pecado o achará e ele será apanhado pelas próprias cordas do seu ambicioso coração. E a sua riqueza será como combustível para a sua própria destruição. O dinheiro tem este poder de oferecer temporariamente uma aparente segurança. O propósito do desonesto em roubar, saquear os bens alheios é construir o seu
o seu ninho de forma mais segura, longe dos perigos e ameaças. Ele quer sentir-se protegido e pensa que o dinheiro é o fundamento da sua segurança. Mas a nossa segurança está somente em Deus. O dinheiro é um falso refúgio. Ele não pode livrar o homem das garras do mal. Precisamos apenas buscar nossa força, nossa segurança em Deus. O texto avança mostrando que também houve violência, a corrupção do poder político, nos versículos 12 a 14, que os babilônios alcançaram o poder político conquistado pela força da violência. E deixa claro o texto que esse tipo de poder é efêmero, ele é passageiro, ele vai, porque não vem do Senhor dos Exércitos. A glória do ímpio, ela é passageira como o vento. Sua estabilidade é frágil o tempo todo. O Senhor sempre vai transtornar o caminho da violência. Deus sempre vai derrubar do seu alto refúgio e arrancá-lo do seu ninho. Deus abate reinos e derruba reis do seu trono. Ele faz aquele que chegou ao topo da montanha fazer uma viagem de descida vertiginosa para as profundezas da mais amarga miséria. Portanto, o poder conquistado pela força da violência, ela é passageira e vai só no fim do dia permanecer o único reino, que é o reino de Deus. Em quarto lugar, o texto indica a embriaguez como a corrupção do poder moral. Quando os babilônios voltavam das suas grandes conquistas, das suas marchas triunfais e celebrações festivas, eles mergulhavam-se numa desenfreada bebedeira. Na embriaguez abandonavam o pudor, expunham-se vergonhosamente. E eles expunham também as suas nações vizinhas. A ideia é de que o Babilônio, com a sua volúpia de poder e conquista, induziam outras nações à guerra, visando a despojá-las, as quais eram por fim deixadas a sofrer perda e vergonha. A embriaguez é um dos males mais graves que foi apontado para aquela nação. E ainda é hoje um dos graves problemas da nossa sociedade. Ela destrói vidas, famílias, cidades e nações. Não falaremos sobre isso hoje, mas a palavra do Senhor é contundente e tem passagens sobejas a respeito da bebedeira. Há uma advertência severa dos graves prejuízos que advém da bebida forte. A embriaguez e a degradação moral com frequência andam juntas. Quem se mete em bebedeira abraça facilmente outros males e outros vícios, e isso Deus não deseja para o seu povo. Por fim, o texto aponta para a idolatria como a corrupção do poder espiritual. Um ídolo não é nada. Um ídolo é pau, um ídolo é pedra, é gesso, é material. Um ídolo é qualquer coisa que a gente dê a ele algum significado, dê a ele vida. O ídolo ele não vive se nós não darmos a ele vida. O ídolo, por assim dizer, é o resultado da nossa projeção, é um entorpecimento da nossa razão. É produto da do homem, é produto da densa cegueira espiritual do homem. Os homens adoram um Deus criado por eles mesmos. Os homens se prostram diante de ídolos fabricados por eles mesmos para manipulá-los e, em vez de servi-los, tornar os seus ídolos seus servos, que lhes façam as suas vontades.
A Babilônia foi uma nação idólatra. Mas Deus, nesse texto, ele, diante do juízo das nações, especialmente da Babilônia, consola o seu profeta. Deus consola o justo. O justo é todo aquele que confia em Deus e vive em fidelidade à sua palavra. Ele diz no versículo 4 que a graça de Deus vai confortar o justo. A primeira certeza de que Deus está com o seu povo é a sua graça. O justo vive pela fé, é salvo pela fé, é sustentado pela fé, é mantido pela fé e ele é salvo pela graça. Em segundo lugar, Deus diz que a glória, a sua glória, é que vai, de facto, permanecer. O império que haverá de dominar o mundo não é um reino humano, não é Babilônia, Roma e nos nossos tempos não é Estados Unidos, nem China, nem qualquer outro. É apenas o reino de Deus que vai prevalecer. A glória que encherá a terra não é a dos homens poderosos, mas é do Deus Todo-Poderoso. Devemos nos alegrar nessa verdade e participarmos deste reino com tudo aquilo que nós somos e temos, porque é o único reino que vai prevalecer. Em terceiro lugar, Deus mostra que a sua soberania deve oferecer alento ao justo. Deus está entronizado no seu santo templo e toda a terra deve curvar-se a ele de forma reverente e não a ídolos que são surdos, impotentes e mortos, mas ao Deus único, verdadeiro e soberano, aquele que está acima de todas as coisas e não se espanta com nada. Essas verdades devem nos confortar. O justo vive pela fé, a glória de Deus, através do seu reino, vai permanecer e a sua soberania. Para praticar e refletir, gostava de traçar aqui com os irmãos 3 linhas de reflexão e ação. A primeira, o caráter santo de Deus existe a justa retribuição do mal. Quando o profeta ficou perplexo, confuso, sem perceber muita coisa, ele ainda não havia relacionado esse aspecto. Mas o texto vai deixar evidente que Deus é santo e ele retribui o mal. Nenhum pecado fica impune diante de Deus. Ele retribui e com justa medida. Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é também justiça. E justiça, ele está presente na natureza de Deus na mesma proporção que estão os outros atributos. Deus é tão amor quanto é justiça. Portanto, não há nenhuma crise, não há nenhuma confusão desses 2 atributos coexistirem no mesmo ser. Em segundo lugar, o pecado pode parecer vantajoso, mas ao seu fim ele traz vergonha e destruição. Isso aconteceu com a Babilônia e aconteceu várias vezes na vida de homens e mulheres que abraçaram o pecado pelas vantagens que ele oferecia. O seu fim foi vergonha e destruição. Queridos irmãos, temos aqui uma magna lição para a vida. Que o pecado, por mais que ele pareça atraente, não vale a pena. Não vale a pena. O que ele oferece é um engano. Oferece um prazer momentâneo, mas o fim é destruição. No início é doce, mas o seu fim é amargo. Portanto, não sei qual é o momento da sua vida, não sei quais são os seus desafios, não sei como você tem vivido. Mas se em algum aspecto você sabe que está a viver em
desobediência à palavra de Deus, que o pecado está sendo abraçado por conta das vantagens que ele está a trazer. Tome cuidado, porque o fim há de ser vergonha e destruição. Seja forte, seja firme. Peça a Deus graça, força, para você poder renunciar, abandonar algum ato, alguma ação pecaminosa que esteja a viver ou a cometer. Em terceiro lugar, as vitórias conquistadas com maldade, as vitórias conquistadas com truculência, as vitórias conquistadas com esquema, elas são pura perda. São pura perda. A seu tempo, elas não vão permanecer, porque Deus vai arrancar e vai os lançar no vale da vergonha e da derrota irrecuperável. Portanto, tudo aquilo que nós conseguimos de forma inadequada estão condenadas ao fracasso, porque estão debaixo do juízo condenatório de Deus. Leve isso em consideração, reflita e pratique para a sua alegria e para a glória de Deus. Essa é a nossa oração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.